O Corinthians não consegue furar a retranca do Vitória e fica no empate em 0-0, perdendo a oportunidade de se aproximar do G6 no Campeonato Brasileiro. Acompanhe agora aqui na Rádio Coringão, análise fiel de Corinthians 0, Vitória também 0. Foi um jogo muito difícil de assistir, principalmente no primeiro tempo. Um jogo que o Corinthians, mais uma vez, se apresentou muito lento, sem criatividade, moroso em suas jogadas, muitas vezes sem aproximação, diante de um Vitória que veio para não perder em primeiro lugar, garantiu o empate, mas em alguns momentos teve a possibilidade de levar uma vitória. O técnico do Vitória, Thiago Carpini, está balançando no cargo, então ele montou esse time do Vitória, que está lá na zona de rebaixamento. Aliás, sai da zona de rebaixamento por conta desse um pontinho ganhado diante do Corinthians e pela derrota que o Fortaleza teve, a goleada que o Fortaleza teve. Então, o Vitória saiu da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Mas ele veio à Neoquímica Arena para não perder, para dificultar a vida do Corinthians e foi muito bem sucedido. O Vitória era muito nítido ali, o posicionamento dos jogadores do Vitória. Tinha duas linhas ali próximo à área de defesa, né, do Vitória. Uma linha de 5 jogadores, mais à frente uma linha de 4 jogadores, com os atacantes ali fechando essa linha. E só um jogador do Vitória mais adiantado, que era o Renato Kaiser. Mas esse adiantado era um adiantado no campo de defesa do Vitória. Então, o Vitória bem fechado, e o Corinthians com muita, mas muita dificuldade de infiltração. O Corinthians que foi a campo com Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga que tem sido constante aí com Dorival Júnior, André Ramalho e Kaká. Do lado esquerdo, Matheus Bidu, que eu entendo que o Dorival fez a leitura de que o Corinthians teria que atacar mais, optou pelo Bidu. No meio de campo, Ranieri, Maicon e Breno Bidon. E mais à frente, Thales, Memphis e Héctor Hernandes. E aí eu quero falar dessa escalação do Héctor Hernandes, porque a gente pensa, né? Quem vai ser o substituto imediato de Yuri Alberto, na ausência de Yuri Alberto? Quem vai jogar? Quem vai assumir ali a posição? Tem que ser, a gente pensa no Héctor, né? Apesar dele não ter grandes oportunidades, não ter feito grandes jogos, ele é um centroavante, enfim, tem os meninos da base. Até ontem, o Guinegão recebeu a oportunidade no segundo tempo e entrou ativo, tentando correr, se apresentar, enfim. Mas o Dorival escala o Héctor, mas não escala o Héctor de centroavante. E o Dorival, ele é muito teimoso às vezes. E, sabe, quando você assume um time novo, você vem para estancar, obviamente, algum problema, porque se manda embora a comissão anterior, é porque alguma coisa não estava mais funcionando. No caso do Corinthians, o Corinthians estava tomando muitos gols, em todos os jogos do Corinthians era vazado, e entendeu-se que o Ramon Dias, a família Dias, não conseguiria fazer mais esse time render. Dorival Júnior conseguiu estancar, sim, essa questão de tomar gols todos os jogos, só que ele mexeu ofensivamente no time de forma que pegou alguns jogadores que estavam muito bem com o Ramon Dias e desloca esses jogadores de posição. E aí, quando ele vai mexer, ele bota o Héctor para jogar aberto. O Héctor Hernandes é um centroavante. O Héctor Hernandes é esse jogador que vai tentar fazer um pivô, que é mais esse cara para ficar ali dentro da área, para receber uma bola, para cabecear, para finalizar. E o Dorival tirou ele de dentro da área. Quem ficou ali nessa posição foi mais o Memphis, que já fez essa função. O Memphis ali na frente, o Memphis ele é um jogador que ele consegue jogar em várias posições ali. Então tudo bem ele pensar, não, o Memphis pode fazer isso. Mas eu tô com um centroavante de ofício. E o Memphis pode fazer essa outra posição com mais facilidade do que o Héctor. Então por que eu vou tirar o Héctor que já não joga? Que já não é um exímio, nossa, meu Deus, como ele faz diferença. E eu vou tirar ele da zona de conforto dele, que é jogar ali dentro da área, que é a posição dele, e vou deslocar ele. Então, o Dorival, às vezes, ele erra nisso. Outra coisa, o Dorival sai com o Maicon e o Ranieri. A gente tem falado muito aqui dessa aposta do Dorival no Maicon como primeiro volante, muitas vezes liberando o Ranieri, quando é só ele fazer o inverso, deixar cada um no seu lugar. E ele faz isso, ele sai com o Ranieri jogando de primeiro volante, muitas vezes baixando numa linha de 3 para fazer a saída ao lado do Kaká e do Ramalho, e todos os outros jogadores tendo mais liberdade, os laterais subindo, e ficava assim, lá de cima da cabine da arena, dá pra ver bem o desenho tático. É uma visão muito boa. E aí o Ranieri ficava nessa linha de 3 com os dois zagueiros, e o resto do time tinha liberdade para sair jogando, até porque o Vitória, como eu disse, veio para se defender. Então, você pode soltar os seus jogadores. Só que o Ranieri sentiu no meio do primeiro tempo ali, e estava bem no jogo, e aí ele precisou ser substituído. O Dorival chama o José Martínez, volante por volante, basicamente as mesmas características, só que na hora que o Martínez entra, ele inverte o posicionamento do Martínez com o Maicon. E aí,
mais uma vez, ele é teimoso. E principalmente no segundo tempo, o José Martínez jogou muito aberto, muitas vezes avançando muito mais do que o Mateuzinho, por exemplo, que é um lateral mais ofensivo. E aí o José Martínez ocupava aquele espaço que poderia estar sendo ocupado pelo Mateuzinho. Teve oportunidades ali de cruzar bolas que, meu Deus, errou, porque não é a dele, sabe? Uma coisa é o José Martínez estar jogando no meio de volante, aí ele ter a possibilidade, pela dinâmica do jogo, como o jogo vai acontecendo, acabar caindo pro lado direito e eventualmente participar ofensivamente do jogo. Outra coisa é você deixar o jogador nessa posição que não é a dele. Então, o Dorival, as críticas que eu tenho ao Dorival é a respeito disso dele trocar jogadores de posicionamento e pegar coisas que estavam funcionando com o Ramon Dias e bagunçar. Ele tinha que arrumar o que não estava funcionando, mas sem mexer no que estava funcionando. Mas eu não vou pedir cabeça de Dorival nem nada, porque o Dorival completou 10 jogos à frente do Corinthians em 30 dias de trabalho, basicamente jogando a cada 3 dias, incluindo viagens. Não tem como eu falar que ele teve tempo de trabalhar, de colocar, de fato, as ideias dele. Mas ele não se ajuda quando ele faz essas escolhas que pra todo mundo que tá de fora é muito óbvio. Faz um feijão com arroz, Dorival. Enfim, mas o Corinthians no primeiro tempo não conseguiu criar situações. O Corinthians não teve um volume de jogo. O Corinthians teve momentos ali no primeiro tempo e no segundo tempo, principalmente no segundo. Mas no primeiro teve momentos, teve ali uma jogada que foi pelo lado esquerdo, a bola passa pela área, ninguém consegue chegar para empurrar, passa pelo Thales, passa pelo Hector Hernandes, ninguém consegue empurrar a bola pro fundo do gol. Mas o Corinthians sem criatividade, um Corinthians muito lento, então o Corinthians que ficou muito com a bola, ficou mais do que a bola, e muito também em função da proposta de jogo do Vitória, mas que em alguns momentos não sabia o que fazer. Tocava de lado ou aquela troca de passe entre o volante e o zagueiro. Quando você pega um time muito fechado, várias vezes eu falei isso durante a transmissão, você tem que circular essa bola mais rápido, você tem que fazer a equipe adversária se deslocar, né? Os jogadores mexerem. O Corinthians facilitou, e muitas vezes, a marcação do Vitória, porque é um time estático. É um time que os jogadores não se apresentam pro jogo. Os jogadores ficam lá parados, encaixotados. Ficaram muitas vezes os jogadores do Corinthians encaixotados entre essas duas linhas do Vitória, sem se movimentar. Aí o Corinthians vai para o intervalo empatando o jogo e na volta pro segundo tempo já volta com uma alteração. E aí eu também vou falar, por um lado, a melhor opção que o Dorival tinha, que era colocar Rodrigo Garro, que está voltando gradativamente, mas ele tira o Hector Hernandes, quando ele poderia tirar um dos volantes. Mas aí o Rodrigo Garro entra. E, gente, o Rodrigo Garro é um jogador que o Corinthians precisa, primeiro, cuidar muito bem dele para que ele não vá embora. Porque o Rodrigo Garro é um oásis em meio ao deserto criativo do Corinthians ali no meio de campo. É um sopro de esperança ver o Rodrigo Garro jogando nesse time. Porque ele entrou e ele mudou completamente a dinâmica de jogo do Corinthians. Não é que, assim, nossa, o Corinthians teve um volume maravilhoso de jogo. Teve 2 bolas na trave, teve finalização do Romero, que recebeu passe açucarado do Garro e finalizou pra fora. Mas não é que, nossa, meu Deus, o Corinthians melhorou demais. Mas é que pelo que o Corinthians vem apresentando, ofensivamente falando, o Garro traz muita esperança, muita dinâmica. O Garro, de verdade, ele é diferenciado. E aí o Corinthians precisa, nessa janela, para além de ficar pensando só, o Dorival gosta de jogar com pontas, o Corinthians não tem pontas, precisa ir no mercado buscar, tem que olhar também para essa questão do meio de campo do Corinthians, esse setor criativo, porque o Igor Coronado não consegue substituir o Rodrigo Garro à altura. E o Rodrigo Garro, por sua vez, não é um robô, teve uma lesão grave, né? No final do ano passado, no começo desse ano, ficou muito tempo fora, fez muita falta. Não dá pra contar só com ele. Mas o fato é que ele entra e ele faz muita diferença. Ele bateu uma falta que nem era, assim, a gente ficou discutindo lá na transmissão. Bom, essa falta é mais pra um destro bater, mas ele bateu com o canhoto e levou muitíssimo perigo. A bola pegar na trave. O Rodrigo Garro deu outra dinâmica. E aí ele é esse jogador que entende que não pode ficar segurando a bola, que entende que você tem que tocar e se apresentar para receber. Ele é esse jogador que, diante de uma defesa fechada, ele quebra, né, essa linha de defesa com passe, porque você tem maneiras de quebrar essa linha. Ou você tem que ter um jogador do drible, que no caso a aposta era o Thales, que, apesar de não ter feito um jogo brilhante, de ter perdido uma chance claríssima ali, que a bandeirinha deu um impedimento, mas talvez fosse uma coisa bem milimétrica, talvez ele não estivesse impedido, mas ele tira demais do goleiro, a bola bate na trave e sai. Ele recebeu esse passe do Rodrigo Garro, ele é essa esperança do drible, do 1 contra 1, fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo, porque nos jogos anteriores tudo que ele tentava ele errava. Então você tem essas duas maneiras, né, de quebrar. Ou você tem esse jogador de drible, 3. Ou você roda a bola rápido para deslocar a linha defensiva do adversário e abrir espaço, ou você quebra essa linha com um passe.
E o Garro é esse cara que quebra a linha com um passe. Ele joga em outra rotação. Como é bom ver um jogador que trata bem a bola jogando. E foi isso que o Rodrigo Garro fez. O Memphis, que também tá voltando ali de lesão, nem entrou no último jogo, se não me engano, né, na Copa Sul-Americana. O Garro entrou, ganhou minutos, mas o Memphis muito abaixo, não tem jogado, de fato. Ontem me perguntaram, né, o investimento feito no Memphis, valeu a pena? E eu disse, bom, o Memphis do segundo semestre de 2024 valeu muito a pena, mas esse do primeiro semestre de 2025, não. Ele não tá conseguindo, né? Não tem sido decisivo como a gente espera que ele seja. E aí o Garro entra, faz toda a diferença, o Corinthians tenta, mas não consegue abrir o placar. O Vitória teve chances, e aí apareceu Hugo Souza para mostrar o cartão de visita para Carlo Ancelotti, que estava lá nos camarotes da Neoquímica Arena. Pôde ver o Igor fazendo intervenções importantíssimas, e o Corinthians fica no 0-0 com o Vitória. Que para o Vitória foi bom, esse é um ponto. Para o Corinthians não, porque a gente está jogando dentro de casa, podendo se aproximar do G6 e principalmente se afastar da zona de rebaixamento, né? Você está jogando com um time que está lá na zona de rebaixamento. O Corinthians abriria mais pontos ainda em relação à zona de rebaixamento, não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E agora, Dorival Júnior vai ter o quê? O tempo que ele tanto reclama, não só ele, todos os técnicos no Brasil, tempo para trabalhar, porque para o Campeonato Brasileiro, por conta da data FIFA, durante 10 dias. Então, o Corinthians só volta a campo no dia 12 de junho. Vai jogar contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio que começou muito mal a temporada, mas está se recuperando. Ganhou do Juventude fora de casa, um clássico gaúcho. O Grêmio ganhou, fez um bom jogo e o Corinthians vai visitar o Grêmio. Ano passado o Corinthians conseguiu ganhar do Grêmio fora de casa, mas é isso, precisa ser um time que, para além de não tomar gols, faça gols. Então, Dorival Júnior agora tem 10 dias para trabalhar esse time, para preparar esse time para o confronto contra o Grêmio. A gente se vê aqui daqui 10 dias, vamos respirar um pouco, fiel torcida, né? Fazer outras coisas, porque o Corinthians tem levado a torcida à loucura, não só dentro de campo como fora. Então aí vão ser 10 dias só para acompanhar os bastidores políticos, porque não vai ter jogo. O Corinthians só volta a jogar no dia 12. Claro, você vai acompanhar aqui na Rádio Coringão. Até a próxima análise fiel. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo, porque aqui na Rádio Coringão é de torcedor para torcedor. Até a próxima e vai, Corinthians!